Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Espírito Santo. Deus seja louvado, aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Maravilha, Jesus. Só agradecer ao Senhor por cada oportunidade que Ele nos concede, ao qual nos concedeu mais um dia de vida, pela manhã, permitindo a gente de abrir os nossos olhos, por estar ouvindo, enxergando, respirando, falando e andando, movimentando todos os nossos membros do nosso corpo, e por estar aqui nesta noite, no primeiro dia, né, das sete igrejas, ao qual vai ser ministrado aqui às 7 sexta-feira, falando sobre a carta do apóstolo de João, ao qual o próprio Jesus revelou a ele, né, para que ele venha escrever a esta carta e para poder alertar a igreja, porque o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que mesmo o ser humano errando, pecando, falhando ali todos os dias, mas o desejo dele é que nós viemos aqui nos arrepender e nos lançar aos pés dele, né, igreja? É o desejo do Pai para com o Filho, né? Aleluia, Jesus. Abre comigo no livro de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 3. Senhor, Deus amado e Deus querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, eu venho, meu Pai, pedir ao Senhor, para que o Senhor venha, meu Pai, tomar direção, meu Pai, daqui para frente. Assim como o Senhor, meu Pai, tem, meu Pai, dando, meu Pai, a direção, Deus, do começo do culto, da oração e a cada oportunidade. Aqui, meu Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, Pai. Que diminua eu, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça, porque o Senhor, meu Pai, é o principal. Aleluia, Jesus. Porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Aleluia, Jesus. Porque, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, através da tua palavra que há transformação, que há libertação, Pai. E através do Senhor, Pai, e através do Teu Espírito Santo que nós nos encontramos aqui, porque foi Ele que nos deu força e nos trouxe, Pai, para poder, meu Pai, ouvir a Tua palavra, e que a palavra do Senhor venha entrar em nosso coração, e que venha, meu Pai, ficar gravada, meu Pai, em nosso coração, Pai, para que nós viemos, meu Pai, aprender a viver ela, meu Pai, no nosso dia a dia, não só aqui dentro, Pai, mas aonde nós colocar a planta dos nossos pés, Senhor, que a Tua palavra esteja conosco, porque assim, meu Pai, como, meu Pai, o próprio Jesus nos ensinando que para poder vencer o inferno, nós temos que carregar a palavra do Senhor, e é, meu Pai, através disso, Pai, que nos mantém de pé, que nos mantém caminhando e prosseguindo o alvo que é o Senhor. Que o Senhor possa repreender todo espírito maligno do inferno, espírito de distração, o espírito, meu Pai, que coloca, meu Pai, várias coisas na mente dos teus filhos no momento da palavra, para que não venha entender, para que não venha compreender a palavra, a qual, meu Pai, vai sair, meu Pai, da mesma forma que entrou, Pai. Mas, meu Pai, toma controle de tudo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, igreja. Todos acharam? A palavra a qual foi revelada a João na ilha de Pátio, a qual ele foi levado por causa da palavra do Senhor e por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo.
porque todos foram perseguidos por causa da palavra e por causa do testemunho. E com João não foi diferente, ao qual foi o último, aleluia, Jesus a ser morto, mas ele prosseguiu e foi até o fim. E antes dele morrer, Jesus revela a ele para que ele viesse escrever essa carta para 7 igrejas. E essa é uma delas, a carta à igreja em Sardes. E começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve assim, declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheça tuas obras que tens, fama, aleluias, de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece, e o que ainda resta estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas, aleluias, caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça ou compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém. Aleluias. O que me chama muita atenção nesta carta É sobre o próprio Jesus passando para João, para que o povo, para que a igreja viesse a ser alerta, que eles vieram, aleluia, Jesus, a se arrepender dos seus maus caminhos. Olha que amor magnífico, olha que amor lindo, incondicional, ao qual o próprio Jesus, falando para João: João, creio eu, ali, por favor, escreve essa carta para a igreja, porque ali tem pessoas ali que vão ser dignas de andar com vestes brancas, mas só que eu vejo também no meio delas pessoas que ainda não se encontram com as vestes brancas. Alerta o meu povo para que todos eles estar, aleluia, traçados com vestes brancas. Olha, porque eu não quero perder nenhum deles. Eu fui parar na cruz do Calvário, não para que alguns viessem a ser salvos, mas para todos vieram ter, aleluia, a oportunidade. Me chama muita atenção do versículo 1 até o 4, esse alerta à igreja. E ele dizendo ao anjo da igreja de Sardes: escreve assim, declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheça as tuas obras que tem famas de estar vivo. Mas por que a carta começa dizendo, chamando a nossa atenção? Porque ali o próprio Jesus estava vendo o quê? Pessoas vestidas de cristão, pessoas carregando Bíblia, pessoas saindo das suas casas e cultuando, mas Jesus estava vendo: está morto. Mas por que Jesus está dizendo: ó, está morto? Tem fama que está vivo, mas está morto. Morto como? Espiritualmente. Vai para a igreja, cultua, louva
Senhor, mas se encontra morto. Por quê? Porque o ser humano, sem a presença de Deus, ele está morto espiritualmente. A carta aqui não está dizendo fisicamente, mas está dizendo, aleluia, Jesus, espiritualmente. Assim como Jesus falou, olha, eles são o quê? Sepulcros, não tem vida. Por quê? Porque não tem a minha presença. Porque o próprio Jesus, ele veio o quê? Trazer vidas para aqueles que estavam mortos por causa do pecado. E aquele que não abrir mão do pecado vai continuar morto. Mas por quê? Sardes atual foi capital do antigo reinado, do antigo reino da Lídia, cidade próspera e orgulhosa de suas indústrias de lã e tituaria. Era o centro de culto à deusa Cilene, que atraía seguidores para uma religião mística, adornada por rituais sensuais e libertinos. O mistério da igreja cristã local tinha um conceito muito favorável por causa do seu ensino, aleluia, para os crentes. Então quer dizer, ali havia o que? Cultos pagãs. Ali havia, aleluia, pessoas que não queriam nada com nada, mas o que? Adorando deuses pagãs. E essas pessoas que adoram deuses pagãs estão mortos espiritualmente. Por que eu lembro quando Jesus chama um certo discípulo para poder seguir ele? E esse discípulo, ele vai e fala assim: ó, Senhor, mestre, primeiro deixa que eu vou sepultar o meu pai. E o que Jesus vai falar? Deixa que os mortos sepultam os mortos. Porque aquele que não tem a minha presença não tem vida. Eita glória. E esta carta vamos trazer para o dia de hoje. Isso é um alerta para a igreja. Porque Jesus não quer perder ninguém. Jesus, ele não quer perder, não. Por isso que ele está alertando. Não seja uma pessoa morta dentro da igreja. Não aceita isso. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele quer o quê? Que nós viemos o que nos acomodar. Você pode ir para o culto, você pode ir para a igreja todos os dias, toda quarta, toda sexta, todo domingo. Você pode ir tranquilo. Não vai me incomodar em nada. Mas só vai me incomodar se você abrir o coração. Eita glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você abrir o coração. Porque o diabo sabe, se nós abrir o nosso coração e receber a palavra, automaticamente a palavra, quando ela entra, ela vai transformando. A palavra, quando entra, ela vai transformando, ela vai moldando, ela vai lapidando, e aquilo que não agrada a Deus vai começar a nos incomodar. Eita glória. Mas a palavra de Deus fala que isso é errado. A palavra de Deus é isso. Maravilha, Jesus. Eu era acostumado a andar de camiseta e bermuda. Hoje em dia, quando eu vou, parei para poder analisar. Falei, peraí, quanto tempo que eu não uso uma bermuda? Só dentro de casa. Quanto tempo eu não uso uma camiseta? Só dentro de casa. Então é umas coisas que a gente tinha costume no mundo. E quando a palavra de Deus ela vai entrando, ela vai penetrando, ela vai agindo dentro de nós. Quando a gente vai perceber, a gente já está largando as coisas. Maravilha. E é isso que o diabo não quer. E ele vem nos alertar nessa carta. Se declara: Deus e as estrelas, conheço as tuas obras. O próprio Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. O pastor não conhece. Os irmãos que congregam não conhecem.
só Deus conhece. E por isso que aqui ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. E ele está dizendo: ó, eu quero que você carrega não só o título que está vivo, não, mas verdadeiramente esteja vivo. Aleluia. Hoje, infelizmente, nas igrejas em geral, quantos estão carregando títulos, mas está morto? Papai. Não incomoda o inferno. Eita, Jesus. Glória. Quantos cantores famosos estão cantando, louvando não para Deus, Mas para o ser humano, quantos estão pregando a palavra, mas não encontram a vida? Eita, glória. porque Deus ele não divide a glória dele com nada. Maravilha. Conheça tuas obras que têm fama de estar vivo, mas De fato está morto. Nós não podemos aceitar isso, igreja. A nossa geração não podemos aceitar isso. A gente não podemos aceitar, aleluia, Jesus, achando. Muitos estão achando que está vivo. Muitos estão achando que está tudo bem, que está tudo beleza, que está tudo legal. Mas o Papai do Céu está dizendo: não está. Nós temos que parar para poder analisar. Estou falando em geral. Nós temos que parar e analisar. Peraí, eu estou carregando o título que eu estou vivo, ou eu verdadeiramente sou vivo? Sabe por quê? Sabe por quê? Quando a gente conhece a pessoa, o ser humano, que verdadeiramente ele carrega a vida, que é a presença de Deus, é através das obras. Aleluia. aquele que não tem vida, não tem obra. Aquele que tem vida não tem, aleluia, Jesus, não tem como frutificar, ter frutos. Porque uma árvore seca, ela jamais vai dar fruto. E como está sendo a nossa obra? Porque a fé sem obra é morta. Mas se eu tenho fé, as minhas obras têm que o quê? Tem que condizer também através da minha fé. Aleluia. Através daquilo que eu carrego. Peraí, eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Se eu tenho a presença dele, eu tenho o quê? Eu tenho que dar frutos. Eu não posso aceitar dizer o quê? Uma árvore seca, não. Aleluia, Jesus. E muitos, infelizmente, Estão achando que está tendo vida. Papai. Só o título. porque a obra deles está sendo tudo bom. Aleluia. Se alerta e fortalece O que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Olha só a palavra, olha só o que Jesus está relatando para João. Alerta a eles, meu filho, que esta carta, que esta palavra venha chegar a eles, para que eles venham o quê? Se alertar. As suas obras estão sendo má. Não pode, aleluia, Jesus, numa fonte aleluia, Jesus, na fonte sair a água doce, a água amargosa, não. Eita glória. Se a fonte é água viva, ela tem que ser o quê? Uma água boa. Então, de nós, se nós temos a presença de Deus, tem que sair o quê? Coisas boas da gente. Maravilha, Jesus. Porque se tiver saído um mau desejo, se tiver saído desejo malicioso, tem alguma coisa errada. Eita, Jesus.
Porque nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Maravilha, papai. A gente podemos ver nos evangelhos como foi a obra, a trajetória de Jesus. Os hipócritas, os religiosos só chegavam perto de Jesus para poder tentar pegar ele em alguma coisa. Mas olha o que saía das obras de Jesus. As pessoas que os hipócritas, que os religiosos julgavam Jesus, o quê? Eu estou dando a oportunidade de se arrepender. E Jesus está dizendo, fala para eles o que? Ó, se arrepende dos seus maus caminhos. Porque logo depois aqui na frente vai dizer o que? Seja vigilante. Porque ó, ninguém sabe a hora que eu vou vir não. E se você tiver amor? Eita Jesus. Traduzido, se você tiver com a sua lamparina apagada, Eita glória. Não vai entrar no reino dos céus. Forte. portanto, olha só, que amor magnífico. Jesus é o que se declarando. Portanto, por favor, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. O que? É a palavra. Lembra, filho, do que você tem ouvido no culto. A palavra. O que você tem visto. Lembra, então, volta ao primeiro amor. Se fortalece, porque sabe o restinho que ainda você tem, que não acabou tudo que ainda tem, se fortalece e se ergue de novo. Maravilha, Jesus. Porque aqui ele está dizendo, ó, se alerta e fortalece o que ainda resta. Por quê? Porque ainda tinha o quê? A oportunidade. Esse restinho que Está tendo aí, filho. Levanta. Não aceita. Não aceita, não. ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras. Nós temos que nos analisar todos os dias como que está sendo a nossa obra. A obra que dentro da igreja? Não. Aqui nós aprendemos e lá a gente coloca em prática. Aleluia. Nós já aprendemos aqui e lá no mundo, lá nas trevas, a gente o que coloca em prática. O que nós aprendemos, nós temos que chegar lá no mundo e destacar lá no mundo. Glória a Jesus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido, a palavra, e ouvido a palavra, obedece e arrepende, porque quando, se não estiveres vigilante, se arrepende. Jesus falando o quê? Para a igreja, e essa carta foi a carta onde a igreja de Sardes. Você tem ouvido a palavra? Como está sendo o seu caminho? Você tem ouvido a palavra? Como que está sendo a sua obra? A sua obra está sendo má? Ou a sua obra está sendo boa? Como está sendo o seu fruto? Porque eu não conheço A sua obra. vocês não conhecem a minha obra. Mas do cantão da Galileia ele conhece a obra de cada um de nós aqui dentro. Virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei Contra ti. Olha a importância das 3 frases: vigiai, orai. Mas quem é? Vigiar Que fala sobre as 3 frases, que fala sobre a vigilância, o amor para com o próximo. Glória a Deus. E aqui está falando que é sobre a vigilância. Então, primeiro, nós temos que vigiar, depois orar, depois fazer todas as coisas. Porque se a gente não vigiar primeiro,
comunhão com o Pai. Da glória. Por quê? Porque por falta de vigilância. Cá para nós. Nós estamos se consagrando a manhã inteira, Deus da madrugada, até ao meio-dia, está ali consagrando, buscando, e se consagrando. Chega depois do almoço, O diabo envia um para poder tentar tirar a tua bênção. E você vai não vigia. Você viveu aquela consagração todinha. Porque Não é a consagração que vai afastar o diabo de nós. Não é o jejum que vai afastar o diabo de nós. Pelo contrário. Quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós nos consagramos, mais perto ele chega. Prova na Bíblia. O que aconteceu com Jesus lá no deserto? Quando Jesus foi para o deserto, e ele estava o quê? Se consagrando ali, estava no meio do deserto, o quê? 40 dias e 40 noites. Quem estava próximo dele? O diabo. Vou ver se ele parar de vigiar um pouquinho, eu pego ele. E pela misericórdia do Pai, ele se encontrava vigilante a todo momento. Porque quando sobe Pedro e João e Tiago e Jesus para o monte, quando chega lá e os outros ficou lá, quando chega lá, aí Jesus fala: vocês não podem vigiar um momento, vocês não puderam vigiar um pouco, porque pegaram eles o quê? Despercebido. Mas imagina a minha volta, se eu encontrar você desse jeito. Não adianta a gente pensar que o jejum vai afastar o diabo de nós, que não afasta. Consagração não afasta. A única coisa que afasta o diabo de nós é a obediência. Aleluia. e procurar andar na santidade. Aí sim afasta o diabo de nós. Aí sim, aleluia, Jesus, o diabo vai estar olhando assim: não, ele está sendo obediente, ele está sendo vigilante. A tempo todo eu tento pegar ele de alguma forma, porque o diabo a todo momento, a toda hora, a todo instante, ele tenta pegar a gente de algum jeito, de alguma forma. Sabe aquele momento quando a gente desperta assim, a gente olha para ele: opa, eu estou fazendo errado, calma aí. Aí o Espírito Santo: filho, você não está vigiando não. Lá que vai ver, a gente já falou coisas que não deve. A gente já falou algo que entristeceu alguém dos meus, algum dos nossos irmãos, ou alguém da nossa família, ou alguém que trabalha conosco. Mas por que fala sobre a vigilância? Porque o Papai do céu, ele sabe a nossa pequenez, a nossa fragilidade. De quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos produto do pecado. Então a todo instante, a todo momento, o diabo ele vai tentar fazer de tudo para que o velho homem ressuscita de novo. O velho homem rebelde, porque ele não aceita o novo homem. E esse novo homem que incomoda o diabo. Da glória. Porque é mostrar para ele: diabo, antes ou outrora, quando eu estava lá no lamaçal do pecado, eu te obedecia. Mas agora, pela misericórdia de Deus me transportou para a maravilhosa luz dele, e agora eu respeito e obedeço a ele. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer: não, aleluia, Jesus. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer: não é Raquel, não fico mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Aleluia. Porque olha o que o apóstolo Paulo ele era antes. Por quê? Porque ele carregava a presença de Deus, ele carregava a vida. E olha o que ele fez, olha, ele deu a vida dele. Antes ele matava, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele começou a carregar a vida dele. Ele se preocupava com nós. Assim como Jesus Preocupava. Era o maior prazer de Jesus quando alguém chegava perto dele e reconhecia ele
como mestre. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. É esse que vem trazer vida para nós, que nós já estávamos mortos. Mas se eu tenho que entender, se eu não obedecer, se eu não, aleluia, não me entregar, se lançar a Ele, eu não vou ter vida. Não aceita. Eu não posso aceitar o quê? Eu achar que eu estou vivo, ficar 10, 20, 30 anos dentro da igreja, ouvindo a palavra, achando que eu vou estar salvo, mas no grande dia, Jesus o quê? Vai me encontrar o quê? Apagado. Não adiantou de nada, filho. Eu estou te alertando, eu estou alertando a igreja. Não aceita título que está vivo, não. Vamos analisar como está sendo a nossa obra, como que está sendo a nossa vida. Se o que eu estou fazendo no meu dia a dia está agradando a Deus, ou está agradando a mim, ou está agradando a minha vontade, ou está agradando o homem. Nós temos que nos importar o quê? Nos alertar o quê? Não. Eu estava morto. Agora, por causa de Jesus, eu estou vivo. Maravilha, papai. Então, eu devo tudo a Ele. Eu devo tudo a Ele. Aleluia, Jesus. E o que Ele pede para nós? Seja obediente, filhos. Obedece, lembra daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem recebido, e volta. Aleluia. Aí olha só, no capítulo 4: contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharam comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Mas por quê? Que Jesus está dizendo, essas são dignas de andar comigo, Porque foram obedientes. eles não aceitaram cultuar deuses pagãos. Eles entenderam através da palavra, Aleluia. que o único que é digno de ser louvado, de ser glorificado e de ser exaltado é aquele que me deu vida. Oh, glória. Não aceito me prostrar, não. Lembra de Daniel? Vamos fazer um decreto aqui, fala aqui o que de Daniel, o que? Venha se prostrar perante o rei, mesmo ele vendo a morte próxima dele. Mas eu entendi que eu jamais vou adorar a não ser o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o quê? Uma estátua do rei. Agora eles já têm que adorar, porque todos se prostraram perante a estátua do rei. Só os 3 ali, nós não. Por quê? Porque a palavra Entrou no coração deles. E quando a palavra entra no nosso coração, a gente pode estar em qualquer lugar deste mundo, Aleluia. a gente não vai ser contaminado. Se a gente carregar a palavra de Deus no nosso coração, aleluia, Jesus, pode ser qualquer lugar que a gente esteja, eu jamais vou me prostrar. Glória a Deus. Antes eu andava prostrado perante o diabo, sendo escravo dele. Hoje não. Hoje o papai me libertou. Glória. Hoje o papai me deu vida. Oh, Espírito Santo. Infelizmente, igreja, muitos estão andando, Mas estão mortos. Porque está fazendo para o homem Glória a Deus. e não está fazendo para Deus. eu não me recordo de cabeça, mas havia uma igreja bem aparentada, uns trinques, chique,
Jesus, ó, deixa eu entrar. Mas eles o quê? O que? Fazia o quê? Cultuava? Não a Deus, mas ao outro. Estão mortos. Porque aonde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. Aleluia. Glória. O que adianta eu andar trajado, eu andar de roupa social, gravata, e com a Bíblia de braço no braço, mas as minhas obras estão dizendo ao contrário. Eita glória. Não ter amor ao próximo, não ter compaixão, de não conseguir perdoar. O papai está dizendo: o que adianta, filho, você andar de sapatinho social, mas o seu coração cheio de orgulho, mas o seu coraçãozinho de pedra que não entra, que não deixa a minha palavra entrar? Eita Jesus, vai sair doido. Está morto. Glória. Não adianta não, sabe por quê? Porque na obra humana, na obra do ser humano, chega 30, 40 anos, você aposenta. Mas na minha obra não adianta você ter tempo de obra não, que não vai entrar. Pode dar 20, 30, 50 anos. Glória a Deus. Mas se o coraçãozinho de pedra Não ser tirado, não vai entrar no reino do Senhor. Glória a Deus. eu tenho raiva de fulano, eu tenho ódio de ciclano, mas não me impede de eu adorar a Deus, não adianta não. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, a própria palavra está dizendo, se não me engano, em Mateus, depois que Jesus ensina a oração, vai dizer o quê? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoarei os meus devedores. Glória. Aí logo depois Jesus vai dizer o quê? Se você não perdoar o seu irmão, eu também não te perdoo. Eita glória. Como que você diga que me ama se não me vê? E o seu irmão que você vê, você não consegue. Conviver. Tira esse orgulho, tira isso que está impedindo da vida entrar Eita glória. e tirar a morte daí de dentro. Maravilha. Porque sabe o que vai impedir da gente viver o presente? É algo do passado que ainda carregamos. Eu perdoei, tem certeza que você perdoou mesmo? Espírito Santo, é lindo, Pai. Aí o papai está dizendo, filho, não seja um sepulcro caiado, não. Você está carregando vida, então você tem que produzir, você tem que passar isso para frente. Que os incrédulos, aqueles que ainda não conhecem, que ainda não conhecem a palavra, que ainda não conhecem a Deus, eles iam o quê? Eles iam ver frutos sobre a nossa vida. Falar, não, ali antes era assim, assado e assado. Hoje está completamente diferente. Salida, Pai. Não é nós mesmos dar testemunho de nós, não. Aleluia, Jesus. É o quê? É os próprios ímpios que vão dar testemunho de nós. Aleluia. Principalmente aqueles que nos julgavam, aqueles que nos criticavam, aqueles que aparecem. Disso aí não sai nada. Dizendo para nós, isso é a espelho. Mas hoje nós bebemos da água Que jorra diretamente do trono. A água que jorra é o quê? Vida. e vida com abundância. Eu tenho que cheirar. Se eu estou vivo, eu tenho que cheirar a vida. Porque o papai, Ele nos levantou, Ele nos fez coluna, Ele nos levantou para poder ir e pregar. pregai o evangelho.
quê? Levar a vida para aqueles que ainda estão mortos e dizer: ó, eu conheço um, que ele vai gerar vida em você. Você quer conhecer ele? Vem comigo. Você lembra como eu era? Então, Quantas pessoas você sente? Não tem jeito, nem Deus. Aí o papai do céu ele faz questão de pegar o vaso todo quebrado, amassado, ao qual ninguém dá importância, e gera vida. Você tem a presença de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Então, as suas obras têm que ser, aleluia, as obras que geram vida. Aleluia. Vamos terminar em nome de Jesus. Assim, o vencedor, não guardei, contudo, tens algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Não deixa ser contaminado. Vamos manter. Nós sabemos que nós somos pecadores, que nós erramos e falhamos todos os dias, mas nós temos que clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, eu não aceito o pecado na minha vida, não. Limpa as minhas vestes, me purifica, Senhor, para que o Senhor venha permanecer em nós. Porque o Espírito Santo ele não habita em lugar sujo. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Olha só o que Jesus está dizendo: ó, se você andar, procurar andar em santidade por causa da minha palavra, eu vou fazer questão de falar para o Pai sobre você. E com certeza o seu nome será escrito no livro. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvido, ouça ou compreenda o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo: compreenda e entenda se cada um de nós quiser. Ele está dizendo: se nós vamos abrir o coração para que a palavra venha entrar em nosso coração, aí vai entrar dentro de nós. Agora, se nós quisermos sair daqui da mesma forma que entramos, vai ser o seu direito, é a sua escolha. Mas o papai está dizendo hoje: não aceito carregar o título de estar vivo, mas você sabendo que está vivo. Mas que a vida do Pai, aleluia, Jesus, que a presença do Pai venha permanecer em nossa vida. Porque se a presença de Deus permanecer em nossa vida, nós temos vida. Amém, Cristo? Amém. E assim eu agradeço.